Fala pessoal, muito boa tarde para você. Está começando o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro na hora do almoço, no meio do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Exportação de carne bovina do Brasil cai pela metade em outubro com embargo chinês. Elo quer fazer IPO na Nasdaq ainda em dezembro. Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caem 14 mil na semana. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. E a gente começa o estoque desta tarde de quinta-feira com a dona desta voz aí que você ouviu agora, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales. Quase saiu um Rana. Quase. Boa tarde, né? Quase. Piada interna, né? Mais uma vez. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando também, né? Para a gente trazer informação aqui sobre tudo que está acontecendo, as principais notícias que podem impactar, né, os seus investimentos. E a gente vai falar sobre todos esses assuntos também com o nosso convidado de hoje, que é o Pedro de Marco, analista da Rich Capital, e também teremos os gráficos separados pelo Alex André, trazendo informações tanto no mercado aqui no nosso país, quanto no mercado norte-americano, né, Dani? É isso aí, Hanna, obrigado. Aí a gente começa trazendo então os números do mercado financeiro. Nesta quinta-feira, o Ibovespa que vai caindo 1,32%, está na casa dos 104.223 pontos. Eu separei aqui, aqui no Profit Pro da Nelogica, a gente separou as duas partes, os negativos e os positivos. Então já está separadinho aqui no mapa para facilitar. A gente tem nos negativos aqui a Companhia Siderúrgica Nacional com menos 6,61%, Embraer 4,21%, o Bradesco está caindo 3,92%, agora 87%, Petri 4, Petrobras aqui caindo menos 2,12%, recuando também Suzano Papel com 1,75%, a Vale também está caindo aqui agora 1,47%, tem também, cadê? Olha só, vamos pegar uns diferentes aqui, ó, Itaú Unibanco aqui com menos 3,76%, BRF com menos 1,13%, Gerdau está caindo agora 0,84%, Eco Rodovias está recuando aqui 0,57%. Também tem aqui Localiza eu perdi aqui agora. Mas tudo bem, não tem problema. Magazine Luiza, menos 0,09% também. Vamos para os positivos. Positivos para esse lado aqui, já quase saindo do estúdio, eu derrubando aqui o estúdio. Cielo com mais 7,76%. Localiza está aqui, ó. Localiza está aqui, está com mais 1,12%. MRV também está subindo 0,99%. E esses são os resultados, esses são os números que a gente tem neste momento, mas fora os índices daqui do Brasil, daqui da nossa bolsa, a gente também tem os números lá de fora, né, Hanna? Pois é, a gente aproveita então para saber como é que estão as bolsas lá fora. Antes a gente vai dar uma recapitulada aqui bem rapidinho para a gente ver, olha só, Xangai, né, dá um panorama aqui como é que as bolsas asiáticas fecharam. Xangai fechou em alta de 0,81%, Hansen alta também de 0,80% e Nikkei no Japão alta de 0,93%. Quando a gente dá uma olhada aqui nas bolsas na Europa, aqui estão aí, faltam uns minutinhos aí para fechar, DAX na Alemanha alta de 0,44%, FTSE no Reino Unido alta também de 0,40%, CAC na França, 0,34% de alta e o índice Eurostoxx alta de 0,44%. Quando a gente vem aqui para o cenário nos Estados Unidos, Dow Jones aqui opera em queda de 0,25%, S&P 500 alta de 0,15% e Nasdaq também alta de 0,42%. Vamos dar uma olhada como é que está a situação do barril do petróleo Brent caindo aí 0,20%, está agora cotado a $81,81. Já o petróleo WTI cai também 0,85% e é comercializado a $80,19.
E a gente segue aqui de olho no mercado lá fora, porque os auxílios, né, o pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu aí cerca de 14 mil na última semana. E a nossa correspondente Giovana Locatelli está acompanhando isso por lá e tem mais informações ao vivo para a gente aqui no BMC Stock. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. Realmente, esse número mostra que mais trabalhadores estão permanecendo nos seus empregos. Os dados são os seguintes, como você falou, os pedidos de auxílio-desemprego caíram 14 mil na semana e atinge 269 mil. A previsão era de 275 mil pedidos. Dados da semana passada foram revisados de 281 mil para 283 mil. E eu tenho outros dados importantes aqui desse agendão econômico aqui dos Estados Unidos. O Departamento de Comércio divulgou os dados do déficit comercial, que subiu 11% para 80,9 bilhões de dólares. Hanna, Daniel. Obrigada, Giovana. É isso aí, Giovana. E a gigante de tecnologia chinesa Tencent anunciou aí um progresso no desenvolvimento e investimento em chips, oferecendo ao público as suas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. Traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto? Sim, isso acontece no momento em que a China fortalece a indústria doméstica de chips, tentando combater aí essa crise no abastecimento e na produção de semicondutores que está afetando o mundo inteiro, né? A Tencent, que é uma das maiores fabricantes e desenvolvedoras de jogos e também de serviços de mensagens como o WeChat, que é o mais importante da China, tem investido em áreas como chips e também na área de computação em nuvem para justamente diversificar os seus negócios. Um dos chips semicondutores é um chip de inteligência artificial chamado Zixiao. O chip é capaz de processar imagens em vídeo e linguagem natural, que possibilita o computador de entender e processar a linguagem humana. O segundo chip que está em desenvolvimento pela Tencent é um chip transcodificador de vídeo. Eles são usados para converter vídeos em diversas extensões, formatos, né? A terceira é chamada placa de rede projetada, que ajuda também em processamento de computação em nuvem. Como eu falei, gigantes da tecnologia da China estão despejando dinheiro nesse setor de semicondutores, né, para amenizar essa crise de abastecimento. Em agosto, a Baidu lançou o chip de inteligência artificial de segunda geração e no mês passado foi a vez do Alibaba também lançar o seu chip, que é um chip projetado para servidores em computação de nuvem. Mas ainda as empresas chinesas, a maioria delas não está fabricando, né? Essa manufatura acontece ainda por empresas americanas, né? E claro, ainda não... Algumas empresas estão investindo na criação de fábricas, mas ainda não chegaram lá para desenvolver, criar e fabricar os seus próprios chips. A Tencent não revelou o nome de quem está fabricando os seus 3 chips novos. Vocês. Vamos ficar de olho, com certeza. Valeu então, Giovana. Obrigado pelas informações aí. Boa tarde para você e até mais tarde no Top News. Até... A gente segue aqui com o BMC Stock, a Elo, bandeira de cartões controlada por Bradesco, Caixa e Banco do Brasil, corre contra o tempo para fazer seu IPO na Nasdaq até a primeira quinzena de dezembro. Com a colocação de 20% a 25% de seu capital no mercado, o objetivo é captar algo em torno de 800 milhões de dólares, com perspectiva de avaliação em 3 bilhões de dólares. Parte dos recursos captados deve ser usado em inovação. A oferta é coordenada por Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley, além de BTG Pactual e dos 3 bancos de investimento dos maiores sócios da bandeira, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. A gente segue aqui com mais atualizações do mercado, agora falando da Gerdau, que informou o início de uma oferta de recompra à vista de títulos de dívida de sua emissão no exterior, no valor de até 500 milhões de dólares, com vencimento de 2023 a 2027. Dentre os títulos que podem ser recomprados estão os bonds, que com juros de 4,7% e vencimento em 2023, com juros de 5,8%, e vencimento em 2024, emitidos em conjunto pela Gerdau e a GTL, e bonds com juros também de 4,8%
e vencimento em 2027, emitidos pela GTI. A oferta é válida até o dia 3 de dezembro, mas pode ser antecipada ou prorrogada. A Gerdau informa que o objetivo da oferta é o gerenciamento de passivos da empresa, além das suas controladas. E as exportações de carne bovina in natura do Brasil despencaram para 82,18 mil toneladas em outubro, pressionadas pela suspensão de compras de seu principal importador, a China, que já se estende por cerca de 60 dias. Veja os detalhes na reportagem. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior. Em outubro do ano passado, o país embarcou 162,6 mil toneladas da proteína para o exterior. Em setembro, quando cargas foram enviadas aos chineses, mesmo após o anúncio do embargo, o Brasil bateu o recorde mensal de exportações de carne bovina, com exportadores confiando que a suspensão seria curta e não valeria para cargas certificadas antes de um problema sanitário. Entretanto, a maioria dos lotes enviados em setembro foi bloqueada por autoridades do país asiático e os carregamentos seguem parados nos portos chineses, aguardando autorização para a entrada ou sinal verde para seguir rumo a outro destino. O embargo foi estabelecido após o Ministério da Agricultura brasileiro confirmar a ocorrência de 2 casos atípicos da doença da vaca louca, que desencadeou a suspensão automática de exportações da proteína à China em cumprimento a um protocolo para a situação. Por se tratarem de casos atípicos, a Organização Internacional de Saúde Animal concluiu ainda em setembro que não havia risco para o rebanho brasileiro. Mesmo assim, os chineses mantêm a suspensão à carne bovina do Brasil. Especialistas atribuem o posicionamento da China a uma estratégia para baixar os preços do produto brasileiro, que vinha em patamares elevados com a influência do dólar e da escassez de oferta nacional. E trazendo agora atualizações sobre a temporada de balanços, a empresa Ômega Geração reverte lucro e tem prejuízo de quase 26 milhões de reais no terceiro trimestre. A Sami Facuri tem mais detalhes, né? Ela que traz os números para a gente sobre isso. Fala, Sami. Boa tarde, Hanna. Vamos lá. A Ômega Geração divulgou nesta manhã que teve aí um prejuízo líquido de 25 milhões e 700 mil reais no balanço do terceiro trimestre, revertendo um lucro de 37 milhões e 600 mil reais em comparação com o mesmo período do ano passado. A companhia disse que o resultado foi impactado por eventos não recorrentes, como custos e despesas de 13 milhões e 800 mil reais, atualizações monetárias que beiraram os quase 13 milhões no passivo e 400 milhões e 400 mil reais provenientes da geração de energia devido à indisponibilidade do Delta no Maranhão. A Ômega afirma que sem esses eventos o lucro líquido teria sido de 15 milhões e 300 mil reais e uma receita líquida entre julho e junho de 454 milhões e 400 mil reais. Aí uma alta de 45% sobre o mesmo período de 2020, enquanto o EBITDA somou 250 milhões e 300 mil reais, um acréscimo de 23% em comparação anual, Hanna. Obrigada, Sami. Agora, Sami, uma outra notícia aí que agora é sobre a Vale, né, que assinou aí o memorando de entendimento com a POSCO para desenvolver soluções de descarbonização. Eu queria que você explicasse para a gente como que essa parceria vai funcionar. Dani, a mineradora Vale informou hoje a assinatura deste memorando com a POSCO, né, a terceira maior produtora de aço do mundo, segundo o qual as duas empresas irão buscar oportunidades para o desenvolvimento de soluções para a siderurgia focadas na redução de emissões do CO2. Para isso, as empresas utilizarão um amplo portfólio de produtos da Vale, incluindo produtos de minério de ferro de alta qualidade, como pelotas, finos e brinquedes, como uma solução potencial para reduzir o consumo de combustíveis fósseis também. Segundo o comunicado ao mercado, a iniciativa contribui para que a Vale alcance seu objetivo de reduzir suas emissões líquidas e absolutas de CO2, em linha de acordo ao Acordo de Paris. Daniel. Legal, valeu, Sami. Muito obrigado então pela sua participação aqui no Estoque. Até mais tarde. Até mais.
Bom, a gente continua aqui com o BMC Estoque, agora dando o nosso boa tarde para o pessoal que está no chat, lá, né, Hanna? Vem quem já está nos acompanhando, quem já deixou o like, quem já compartilhou a nossa programação, quem está nos dando, Daniel, uma moral aí, né, na hora do almoço. Mendigando quem já está like. Almoçando, lanchando, tomando café da tarde. Derrubando o cenário. Derrubando o cenário, né? tem... Não sei se deu para ouvir, mas é assim, ao vivo, é assim mesmo. Foi a gente tenta Sandra. se concentrar. Aqui a Sandra, espero que ela esteja bem aqui no cenário ao lado, né? Espero que ela esteja bem. Mas vamos lá, Daniel Morales. É isso aí, olha, dando o nosso boa tarde pro Luiz Henrique, pro Valdano Simão. Oxe, voltou, é isso aí. Oxe, o Wagner Gomes também, Ramos também por aqui, Lígia, Clériston Macedo, Daniel Pagnin, boa tarde, meus queridos. Valeu, Daniel. Daniel sempre presente aqui também, meu xará. Rosana Alves também. Tem o Wagner Gomes, tem o Hugo, tem o Luiz Carlos. Muita gente. Agora, você falou agora do seu xará. Será que algum dia vai ter alguma Hanna comentando? Meio difícil, né? Comentando uma Hanna, comentando boa tarde, Hanna. Rana, né? Não deu, né? Difícil, ó, né? O Roberto Watanabe tá por aqui. O MPK, ó, vamos deixar o seu like. Metade da meta já foi. Raniel e Sami. É isso aí. Felipe de Mello, boa tarde. Bora almoçar. Bora almoçar, mas continuar assistindo aqui a BMC, hein? Pois é, não pode mudar de É canal. isso aí, gente. Manda aí o seu like, deixa aí o seu boa tarde. E também pode deixar também a sua pergunta, né? Bora Por que fazer não? aquela propaganda. Coloca assim, ó. Já deixa o seu like aqui. Antes de tudo, já deixa o seu like, Aí. já deixa o seu comentário. Aqui. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, subir mais aqui, ó. Aqui, já deixa tá o seu certo. like, né? Seu joinha, né? Ó, o Valdenberg aqui falando que tá por aqui desde manhã, tá mesmo, eu lembro. Olha lá o pessoal, que é Felipe de Mello, José Walter da Silva, é isso aí, o Valdano Simão. O Valdano comentando. Hanna e Valdano, 2 nomes complicados de vermos por aí. Realmente, Valdano, tamo junto. É nóis. Boa, é isso aí. Ó, o Wagner falando, só fazendo uma conta fake. É fato, verdade, olha só, podia ter uma rana, né? Em vez de rana, vou ter uma rana. É isso aí, gente, valeu, obrigado. Deixem também suas perguntas aqui também, se você quiser deixar sua pergunta, porque a gente vai entrevistar agora o Pedro Demarco, que é analista da Rich Capital. E quem quiser também pode deixar aí sua pergunta, a gente repassa para ele. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Estoque. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Hanna, Daniel, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Prazer é nosso. Obrigado pela sua presença aqui no Estoque. Pedro, na semana passada a gente teve resultado da Petrobras que surpreendeu positivamente, né? Mas esses números não refletiram na precificação dos ativos. A Petrobras disse que vê espaço para aumentar investimentos com a recente valorização do petróleo e se consolidar como uma boa pagadora de dividendos. Como é que você avalia esse resultado da estatal e toda essa questão dos preços dos combustíveis? Eu acho que, como se colocou, o resultado foi espetacular, né? Assim, muita geração de caixa, incrível, assim, muito bom, a empresa está entregando, o petróleo está ajudando, o câmbio também, infelizmente para nós brasileiros, está ajudando também a empresa. Mas fica essa questão política muito grande, né? Porque, de certa maneira, ela pode ser utilizada assim como uma maneira de política social, né? Então, acho que ninguém está feliz de encher o tanque e deixar as calças toda vez no posto de gasolina, né? E isso acaba indo para a inflação geral de tudo, né? Tudo tem transporte, então assim, é um negócio que impacta no nosso dia a dia. Então, assim, o fundamento, muito bom mesmo. A gente está falando aí de uma empresa que está gerando aí se ela continuar gerando nesse caixa, em 3 anos o seu dinheiro volta, né? Então, você investir, daqui 3 anos o seu dinheiro volta e daí tudo que você ganhar para frente assim, a sua aposentadoria. Agora, fica essa questão, será que vai ter algum controle? Hoje a gente teve aí, né, um anúncio do CAI lá do Senado, de possível estudos para mudança disso, de política de preço.
historicamente, é uma empresa que olha muito com fundamento, a não ser perto de eleição, e aí vira uma questão do CDS, né, que é o risco país. Então ela começa a andar muito junto. A gente estava até olhando isso hoje aqui na gestora, assim, que o CDS, né, o risco país, para quem está nos assistindo, o CDS sobe e aí a ação cai. Então volta aquela correlação, e aí como saber o valor da Petrobras? E aí você me diz quem vai ganhar a eleição. Se é a terceira via, se é o Lula amigável, se é o Lula não mercado, se é o Bolsonaro pró-mercado ou o Bolsonaro mais populista. Então tem que fazer esse jogo de probabilidades. Perfeito. Legal. E também a gente já conheceu os resultados da Petrobras e ontem saiu o resultado da PetroRio. E já para a próxima semana a gente vai conhecer os números da 3R Petróleo. Qual é, na sua opinião, a expectativa para os ativos ligados ao petróleo, por exemplo? Essas empresas devem surpreender com o aumento da demanda mundial? Sim, a nossa visão aqui, a visão da casa, é que os próximos 2 anos vai ser muito bom, né? O petróleo deve ficar nesse nível e eu acho que até colegas meus já vieram aqui que explicaram muito bem essa questão do ESG, como isso tem impactado, então reduzir os investimentos de óleo e gás, e aí essa restrição de oferta agora está batendo na casa, né? Então tem menos petróleo, o OPEC Plus, que é esse cartel, está regulando a produção, então eles não querem também que a gente vai ter um preço muito barato. O cara que está lá nos Estados Unidos, que produziu shale e levou basicamente sozinha a redução do custo do petróleo lá dos $120 que a gente teve em 2000 no final da década, para perto dos $60. Então esse cara do shale gas sempre conseguiu produzir esse petróleo e com isso reduziu o preço do global, tirou a dependência dos Estados Unidos. Agora com a demanda voltando de novo, pós-Covid, o Biden com uma restrição maior a financiamento do shale gas, então está mais difícil de obter licença para explorar, para produzir, está mais difícil de conseguir financiamento, porque os investidores não querem mais colocar tanto dinheiro nesse tipo de ativo. E isso está limitando a oferta. Então, isso se traduz num preço mais alto, bom para a gente, tanto para a Petrobras, tirando o risco político que isso causa, né, o político-social, mas quem se beneficia muito são as juniors, né? Então, no Brasil, a gente tem aí a PetroRio, PetroRecôncavo e a 3R. A PetroRio, assim, acho que de longa data, nos últimos 3 anos, tem entregue aí tudo que eles prometeram. É muito interessante o modelo de negócio deles. Assim, você tem uma plataforma e aí você faz o tieback, né, como se fosse uma mangueira submersa, e aí você liga nos outros postos, vai acoplando, e aí você consegue ter uma alta produtividade sem muito custo, porque você está tirando desses outros poços ao redor, num cluster só, você não tem muito gasto de plataforma. Então isso se traduz nos resultados, você vê uma grande alavancagem operacional. Então eles anunciaram um custo para levar o petróleo aí na casa de $12. Então meio que essa conta, né? Você está vendendo petróleo a $70, $80 e você gasta 12 para tirar ali do fundo do oceano. E é uma empresa ainda que tem opcionalidades, né? Eles podem comprar coisas da Petrobras, tem muito a crescer. E a 3R é um caso aí que a gente está bem perto da empresa, acho que é uma grande convicção aqui da nossa casa. É um ativo incrível, eles estão comprando aí um ativo gigante da Petrobras, numa bacia onshore, é o Polo de Potiguar. Assim, eu me empolgo para falar qualquer coisa, vocês me cortam aqui, mas imagina.
Pode falar. É muito grande. Assim, é uma coisa de mais de $1 bilhão esse ativo, vai ter refinaria, e eu acho que esses dois players são interessantes para quem está nos assistindo, que é um jeito de você se posicionar ao petróleo sem correr risco político, sem estar exposto a Petrobras ou algum tipo de interferência, porque aí os dois vão... Tanto na PetroRio você põe um navio carregador, enche de petróleo e já manda para o Oriente. Agora com a 3R também, eles vão ter um acesso a terminal, eles vão ter uma mini refinaria. Então, assim, são dois ativos que a gente gosta muito, porque justamente você sai desse risco político, né? Então, e aí de resultado, assim, é espetacular. Eu acho que PetroRio ainda tem 3 ativos aí que podem vir de surpresa, que é o Bacora Leste, e tem um ativo de Catuá agora que a Petrobras anunciou que está à venda. E a 3R tem essa questão que eles estão no meio de um follow para comprar o polo de Potiguar. Então, assim, os dois, assim, gosto muito do case das duas empresas, e a Petrobras, assim, indiscutivelmente muito barata. Então, para quem está assistindo, eu acho que assim, uma composição, conforme o apetite que você tenha, vale a pena. Legal. O Pedro, tem algumas perguntas aqui no nosso chat. A gente vai repassando para você o que você puder responder. Você responde, se não puder, não tem problema também, tá? Claro. O Wagner Gomes, ele faz a seguinte pergunta. Ele falou, poderia perguntar para o Pedro se ele pode fazer uma análise do setor energético projetando 2022, e em especial a Eletrobras? Assim, a Eletrobras tem basicamente 2 cenários, né? Um cenário é o que eles vão fazer a capitalização e aí ela se torna uma empresa privada, de fato, né? Então o governo sai e você tem uma nova governança, uma gestão voltada para o lucro, para o acionista. Esse cenário aí, acho que deu uma escorregada, porque eles tinham anunciado que isso ia ser em março, estava batido o martelo, e aí depois, essa semana passada, saiu uma notícia do TCU, falando, talvez não aconteça ano que vem, e aí escorrega para o próximo presidente, e aí a gente entra naquela sinuca que quem vai ser o presidente, né? Então, depois da eleição é um novo Brasil, a gente não sabe para onde vai. Então, acho que a Eletrobras tem esse dilema. Será que eles conseguem entregar tudo isso até março, né? Se eles conseguirem, acho que aí a gente consegue ver uma empresa muito boa, de fato. Porque qual que foi o grande problema da Eletrobras, né, historicamente? Eles tinham muita distribuidora, né, que é o dia a dia das pessoas, que é nós consumidores. Algumas distribuidoras tinham muito prejuízo, então eles foram vendendo essas distribuidoras, saíram desse business, e o business hoje que sobrou da Eletrobras são os ativos que, por exemplo, o nuclear, que não vão entrar nesse pacote de venda, o de Itaipu também, por ser binacional, não entra, mas os outros ativos de geração e transmissão são muito bons. Então, assim, é uma empresa que, de novo, assim, a gente tem que pensar com probabilidade. Se for eleito um cara que é pró-mercado e quer ver essa empresa na mão de um operador privado, ela pode valorizar mais de 50%. Se for um cara que não, isso aqui é uma questão de soberania, mais nacionalista, e aí a gente pode ver também uma queda de 30% para ação, pode ser. Então, assim, acho que a gente sempre tem que ponderar esses 2 cenários, né? Acho que uma empresa, ela pode valer uma coisa na mão de um e vale outra coisa na mão de outra pessoa. Uhum. Perfeito. Tem pergunta aqui chegando, e agora de uma telespectadora, a Nayara dos Reis Saraiva, perguntando o seguinte: o que vocês acham do impacto da PEC dos precatórios no Ibov, né, no Ibovespa? Aparentemente já estava precificado
né? Menos 1% nesse cenário parece ok, e nessa opinião dela aí no final, ela queria saber então em relação a isso, né? A gente é uma discussão interna muito grande aqui para a gente. É difícil tentar traçar uma casualidade tão grande assim, né, em um dia, porque subiu muito ontem, na sexta caiu muito, então assim, eu acho que assim, o que está influenciando muito no cenário? Quando a gente pega o PE, que é o Price Earnings, ele é um bom indicativo do que a gente chama de duration. Duration é um multiplicador, é um número multiplicador e aí você multiplica esse duration. Então, eu estou falando as coisas técnicas, assim, mas depois eu vou exemplificar e vai ficar claro. Você pega esse duration, que é um número multiplicador, e aí você multiplica pela variação da taxa de desconto. A taxa de desconto que a gente pega, então todo analista, que nem eu faço meu modelo, e aí eu projeto a empresa e eu trago toda aquela série de fluxos, né, de geração de caixa, eu trago isso a uma taxa. E aí quando eu somo tudo aquilo lá, é o meu número que vai dar o número, quanto que vale a empresa, e eu sei se vale a pena comprar ou não, né, ou vender. Então é meio que isso. Essa taxa varia muito com o risco país, com o risco de solvência, se a dívida está subindo muito, quer dizer que o governo vai ter que subir a taxa de juros, que foi o que aconteceu. Se a inflação começa a subir, a gente sabe que o mandato do Bacen é de subir a taxa de juros para dar uma esfriada na economia. Então, tudo isso é a variação da taxa. O que a gente viu é que o risco país, e aí isso vem para a taxa, abriu aí cerca de 2%, tá? Então, 2%. Se eu pegar aquele número que eu falei, que é o duration, e multiplicar isso pela variação de 2%, então o duration da bolsa é mais ou menos 12%, então é um número que muda, assim, mas só para simplificar a conta, eu vou falar que é 12%. Se eu pegar 12% e multiplicar por 2%, vai dar 24%. Então, 24% da queda da bolsa, eu posso falar que falar que é por causa do aumento do risco país, que tem a ver com a questão do PEC das precatórias, porque do jeito que estava vindo, parecia assim, olha, a gente está abrindo mão do controle fiscal do país para fazer esse agrado, essa sinalização do Auxílio Brasil, que é ótimo para o país, né? Acho que sim, tem que fazer isso, mas em vez da gente trabalhar dentro do arcabouço fiscal, né, e aí me perdoa porque eu não sou macroeconomista, se estou falando de orelhada, mas em vez de eu tentar trabalhar cortando despesa e tentar encaixar aquela nova despesa, né, que é o Auxílio Brasil, não, eu vou tentar fazer um puxadinho para poder gastar mais, e aí o pessoal ficou com medo, falou, bom, se abre a porteira, vão colocar um monte de coisa, vão colocar um monte de jabuti ali, né, assim. Então o pessoal ficou com medo e falou, então essa dívida vai ficar cada vez mais difícil de rolar, os juros começou a subir, então essa taxa, essa percepção de risco aumentou, e aí quando eu pego essa variação dessa taxa e multiplico pelo duration, pelo 12, eu consigo ver o quanto que o Ibovespa deveria variar. Então, por isso que acho que muito do que caiu foi por conta disso. Acho que o grande problema do Brasil é que você sabe como começa, mas você não sabe como termina, né? Então, a gente sabe que a PEC é meio que para isso, mas a gente não sabe como vai sair do Senado, por exemplo. Boa. O Pedro, o Caio Bonfim, ele pergunta também aqui no nosso chat, olha, temos perspectiva de crescimento e valorização nos próximos anos para as empresas do setor de saneamento? Pergunta do Caio. Eu acho que, Caio, tem duas coisas que podem fazer a valorização. Se a gente tiver uma privatização, então a gente tem aí 3 empresas listadas que são estatais, né, Sabesp, Copasa e Sanepar. Então, se elas forem privatizadas,
acho que é uma grande destrava. A gente tem uma conta aqui que é que a gente fala que é o EV/RAB. Então é o valor da empresa, então a gente pega quanto que ela vale na bolsa e soma com a dívida, isso é o seu EV, tá? O seu Enterprise Value, né? E aí a gente divide isso pelos ativos que a empresa tem, os ativos regulatórios. Então essa continha geralmente vai dar 0,8, 0,7 vezes. Então esse é o múltiplo que a gente olha para esse setor, tá? Então é o jeito que eu, analista, olho para esse setor. 0,7, 0,8 para ser uma estatal. Quando a gente fala que é uma empresa privada, a gente está falando que geralmente ela vai entregar 1,1, 1,2 vezes. Então, essa métrica diz o seguinte: quando a empresa é privada, ela só faz um investimento que o órgão regulador, então só para dar exemplo aqui em São Paulo, chama Arcesp, a Arcesp vai falar assim, você investiu 400 milhões, então eu vou pôr 400 milhões na sua base regulatória. Então o cara começa a investir visando o quê? Rentabilizar, lucro, reconhecimento, primeiro reconhecimento dessa base de investimento, e depois tem um aumento de eficiência para a operação inteira. Então por isso que quanto mais você investe, mais você valoriza, né, numa empresa privada. Numa empresa estatal, geralmente é o contrário. Você investe muita coisa que não dá retorno. Então, por isso que é menos de 1, né? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que é mudança de uma estatal para um privado. O segundo ponto é que essas empresas é o que a gente chama de bond proxies. Bond proxies são aquelas que andam muito com uma B longa, que a gente fala, que é uma renda fixa de 10 anos. Então, se a gente entrar no site do Tesouro Direto agora, você vai ver que a taxa está super alta. Por isso que o pessoal está falando, olha, às vezes vale a pena investir em renda fixa, porque de fato parece ter muito ganho ali, né? Agora, essas empresas andam junto. Então, por exemplo, agora que está dando 12%, alguma coisa assim, se a gente tiver uma percepção de risco menor para o país, então o Brasil voltar a ser aquela coisa que você tem mais confiança, que a gente tinha no passado, por exemplo, essa taxa pode voltar para 8%, 9%. E aí, quando essa taxa cai, essas empresas que são muito ligadas a essas taxas de longo prazo também valorizam. Então, são duas coisas que eu olharia. Uma é a percepção de risco do Brasil e outra se alguma delas pode ser privatizada. Perfeito. E uma outra gigante também que divulgou o resultado do terceiro trimestre foi a Vale, né? Mas a mineradora veio com os números abaixo do que estava sendo esperado aí pelo mercado. Como é que você avalia os resultados e também a geração de caixa da companhia, além também dos impactos da queda dos preços do minério de ferro? A Vale está passando assim por uma tempestade muito grande. Então, só para lembrar, assim, o nosso telespectador, a China reduziu a produção. Primeiro, o Covid lá foi antes de todo mundo. Quando o Covid começou lá, eles já montaram todo o plano de acelerar o investimento de infraestrutura, construção. Então, eles compraram muito aço, muito minério do mundo inteiro ano passado, colocaram a produção lá em cima. Isso gerou crescimento para o país, né? Virou PIB. E aí, esse ano, ficou tudo caro, né? O preço do minério super alto, o preço do carvão super alto. E aí eles falaram, bom, agora a gente precisa reduzir isso porque, primeiro que essa riqueza, esse PIB, não ajudou as pessoas, né? Virou uma coisa, construção fantasma. Segundo que o país está com um problema de energia, então eu preciso economizar carvão. E aí, no começo do ano que vem, a gente vai ter as Olimpíadas de Inverno lá na China. Então, eles estão preocupados também com a questão de poluição. Então, tudo isso culminou no seguinte: eles reduziram a produção de aço nesse segundo semestre. Com essa redução de demanda, o preço do minério virou. Então, estava mais de $200, hoje está perto aí de $90. E vai continuar caindo, tá? As Olimpíadas é em março, eu acho que até lá
a produção fica um pouco limitada de aço. E aí a questão da Vale é que eles estão tendo também dificuldade de escoar toda a produção. Eles tiveram alguns problemas pontuais aqui no sistema sul, sudeste. O Carajás, eles estão indo super bem, mas poderiam ir melhor, né? E aí tem a questão de frete, que encareceu. É uma produção que tem muita questão de escala, então quanto mais ele produz, mais você dilui os custos fixos, né? Então, quando eles operam nessa questão de limitar um pouco a oferta para segurar o preço do minério, isso acaba indo contra eles também, porque acaba diluindo não tanto os custos dele. E aí o pessoal está muito preocupado também com perspectiva de longo prazo. Então, você não sabe o que vai ser a China ano que vem, porque eles falaram que vão mudar a questão de crescimento, não vai ser tanto ligada à construção, infraestrutura, e também tem o projeto de Simandu, que vira e mexe, vira noticiário, que pode vir em 2024, 2025, que aí seria uma imensidade de oferta de minério de ferro, e a gente fica na dúvida se vai ter tanta demanda para isso. Então, assim, Vale, de fato, tem gerado muito caixa, empresa que, na métrica, assim, está um pouco barata, mas a gente fica com dúvida, a gente não consegue ter tanta visibilidade para a empresa daqui 2, 3 anos. Legal. Agora, outro setor que já divulgou o resultado do terceiro TRI foram as empresas de papel e celulose, né? Klabin, Suzano e Irani. Como é que você avalia os resultados do setor e quais as perspectivas para a commodity? A fibra curta, né, que é principalmente da Suzano, ela tem uma perspectiva muito boa, né? Você está falando de substituição de combustível fóssil, de plástico, né, tudo isso por alguma maneira de usar a celulose no lugar. Então, a perspectiva é muito boa. O problema hoje é que é muito ligado à China, e a China está reduzindo a demanda. Então, se você não tem demanda, você não tem aumento de preço. Então, é muito difícil. Se você é um cara que tem 5 anos, então tudo bem, acho que é um super investimento. Agora, se você não aguenta ver abrir o seu home broker e ver que você está perdendo dinheiro, assim, acho que não é um momento bom de você investir, porque vai ter muita oscilação no meio do caminho. É um ativo muito bom, acho que a Suzano tem o melhor custo de produção do mundo, é um ativo dolarizado, né? Você tem receita em dólar, a perspectiva de demanda é muito grande, e aí a Klabin é uma mistura de Suzano com Irani, porque ela atua tanto na produção de celulose quanto na produção de papelão do lado, então embalagem, essas outras coisas, que tem uma demanda muito forte, principalmente por causa do e-commerce, e agora eles estão entrando na fibra curta de papelão, e aí eles conseguem exportar isso e utiliza muito em alimentos, frutas, é uma tecnologia muito interessante. E aí a Irani, acho que é aquela que corre por fora, porque eles estão muito posicionados para papelão do lado só. Tem uma empresa que a gente, quando investiu nela, estava fazendo perto de 200 milhões de EBITDA. Isso ano passado. Hoje a empresa já está entregando aí perto de mais de 400 milhões de EBITDA, então ela dobrou o EBITDA, está no máximo da sua capacidade, e eles estão fazendo um investimento grande para aumentar em 50% a sua capacidade. Então é uma empresa super redonda, acho que a gente gosta muito aqui, a gente tem essa posição inclusive, e Suzano a gente gosta também, assim, de todo o setor que está acontecendo na celulose. A perspectiva é muito boa, mas pode ser que ainda tenha muita volatilidade. Então, essa é a nossa única preocupação para esse setor em específico.
E hoje também, né, depois do fechamento, sai o resultado da Eneva, que é a maior produtora de gás do Brasil. Qual é a expectativa em relação a esse resultado? Né? O que o mercado está esperando? E a crise hídrica e o aumento da entrega de geração térmica deve também beneficiar a empresa? Sim, é uma empresa que naturalmente se beneficia aí de qualquer problema. Ela faz como se fosse a bateria do sistema, né? Então, quando pode chover, são as térmicas que despacham. Só que a Eneva ela é tão eficiente, tão boa no que faz, que o custo dela é muito barato. Então, assim, parou de chover um pouquinho, já ligam ela. Então, todo ano é assim. Ela geralmente faz o contrapeso com Belo Monte, com São Simão, a turminha, as usinas que ficam lá no norte. Aí como que a gente está hoje numa crise hídrica severa, ela já estava sendo despachada. Quem está sendo despachado? As térmicas caras. E aí caras eu estou falando de custo acima de R$1.000 por megawatt. A Eneva tem um custo aí de 200, 300 no máximo. Então, assim, é muito distante. Ela já ia entregar um resultado bom. Eu acho que o resultado vai ser muito bom, porque ela não teve parada esse trimestre. Ela é uma empresa que é muito eficiente. Ela ganha com esse preço do gás um pouco mais caro, né? Então, parte dela o preço dela é relacionado com inflação, e a outra parte é com o Henry Hub, que é um índice lá dos Estados Unidos que mostra quanto está o gás lá. Eu acho que o maior ganho para quem olha a Eneva hoje é o leilão que vai ter em dezembro. Então, em dezembro, a gente vai ter um leilão de reserva de capacidade, de potência, que vai mostrar para ela para onde ela pode crescer. Eu acho que esse é o maior ganho. A gente está falando de uma capacidade relevante, mais de 500 mega. Então, assim, a gente está olhando com bons olhos aí o que vai ser escrito ainda em dezembro. Acho que esse resultado é um pouco, assim, nada de demais. Vai ser bom, porque minimamente você tem inflação, mas acho que para a empresa o grande ganho vai ser o que a gente vai ver em dezembro. Legal. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre o setor de proteína, né? Como é que você avalia o fator China e o bloqueio da carne brasileira para as empresas do setor? Esse embargo vai refletir nos resultados dos frigoríficos no terceiro tri? Eu acho que de certa forma um pouco, né? Acho que foi em 2019, a gente viu um cenário muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Teve um player aí, acho que é público, então dá para falar, que foi a JBS que mandou um monte de navio, exportou, e aí chegou lá o chinês falou, vamos renegociar preço, quando o navio já estava lá, né? Então, se você vai negociar com o chinês, esteja preparado aí. Então imagina, aí o cara falou assim, ou você baixa o preço, ou vai estragar sua carne, não sei o quê. Quem era mais esperto, acho que teve um concorrente deles, que aí até fez a mesma coisa, e chegou lá o chinês quis renegociar o preço, o cara não. Aí ele conseguiu ainda direcionar para Tailândia, para outros lugares, porque era uma quantidade muito pequena. Agora, se você é um cara grande e acontece isso, você fica meio que na mão do cara. Então, assim, muito do que a gente vê nessa de frigorífico, assim, é questão de negociação mesmo, né? Então, não vou dar autorização, certificação de exportação, vem e volta, revoga. É uma questão aí de comercial mesmo. Então, acho que sim, pode afetar. Eu acho que de fato afetou lá em 2019, mas eu imagino que eles estejam mais espertos agora. Tem um plano B, acho que geralmente você me engana uma vez, na segunda você não cai já, porque o cara vai ter que fazer alguma coisa diferente, né? Tá, e eu queria que você falasse agora também quais são as expectativas, né, para os setores de alimentos e bebidas com essa alta da inflação.
E as empresas também devem conseguir repassar essa inflação para o consumidor sem afetar os seus resultados? Ou as margens acabam ficando cada vez mais apertadas? Eu acho que a gente está vivendo de novo, né, esse mundo. Acho que quem consegue exportar, geralmente se dá bem, né? Então, quem consegue, os frigoríficos conseguem exportar, a BRF consegue exportar. Alguns players que não têm como exportar, acho que acabam sofrendo mais, porque justamente essa questão de você conseguir reprecificar. Quando a gente quebra, por exemplo, a BRF, tem uma parte que é exportação, que é externa, e até operação lá fora, e tem a parte que é doméstica, que é principalmente os industrializados. Essa parte costuma sofrer muito, porque você tem você não consegue repassar preço, e o consumidor ainda, além de perceber que você não consegue pôr um preço mais caro, então o seu produto, além de ficar assim, você não conseguir aumentar a margem, né, ou manter a margem, ele também faz o movimento do trade down, que é buscar produtos mais baratos. Então você além de perder essa venda, né, nos produtos melhores, o consumidor ainda acaba migrando para outros produtos, às vezes para concorrência, substituição de proteína. Então o cara, às vezes, quem estava na carne bovina vai para carne suína ou de frango. E aí o cara que tinha a carne de frango, ele começa a diminuir também, come mais ovo, por exemplo. Então o cara vai fazendo esse movimento de trade down. Então você perde na margem, perde na receita também. É um movimento muito ruim para as empresas, principalmente essas que têm grande posição doméstica. Legal. Pedro, eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes disso gostaria que você deixasse seu recado, seu espaço aqui agora. Claro. Bom, eu queria agradecer, acho que para os nossos ouvintes aí, o mercado está bastante volátil nesses dias, né? Mas acho que a gente não pode mudar, perder a esperança aí o Brasil, acho que a gente está vivendo por um processo aí de muita mudança, e isso traz uma volatilidade, mas volatilidade é parte do jogo. Se você entrar aqui, continua, acho que tem as suas convicções, o pessoal da BMC te ajuda muito aí, trazendo pessoal inteligente para falar, e aí a gente estamos aqui, acho que a gente acredita ainda que quem vai bater 100 mil pontos não é Ibovespa não, é o número de assinantes do BMC News aí. Legal, tomara, né? Vamos lá. Valeu, Pedro, muito obrigado pela participação aqui, um abraço para você, até a próxima. Obrigado, Hanna, Daniel, um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Gente, acabamos de conversar então com o Pedro de Marco, que é analista da Rich Capital. Valeu, obrigado. E antes de passar aqui para a Hanna, só uma informaçãozinha. A operadora Claro, ela arrematou hoje, durante o leilão do 5G, o lote B1 da faixa de frequência de 3,5 GHz pelo valor de 338 milhões de reais. Esse bloco tem prestação nacional e compromisso de levar o 5G em municípios com mais de 30 mil habitantes. O ágio foi de 5,18%. O lote B2 da mesma faixa de frequência teve como vencedora a Vivo, pelo valor de 420 milhões de reais, com ágio de 30,69%. O lote B3 ficou com a TIM, pelo valor de 351 milhões de reais e ágio de 9,22%. O leilão do 5G começou com a venda da faixa de frequência de 700 MHz, que teve como vencedora do lote nacional a empresa Vinit 2 Telecom, no valor de 1.427 milhões de reais, com ágio de 805,84%. A empresa vai ser uma nova operadora de serviço móvel. Então, só para deixar registrado, então, a vencedora foi a Vinit 2 Telecom, ou Vinit ou Winit 2 Telecom. O leilão que acontece no auditório da Anatel, em Brasília, continua com a análise das propostas de outras faixas de frequências divididas em blocos nacionais
e regionais. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é a responsável pelo leilão. Hanna? Obrigada, Dani. Agora sim, vamos chamar ele, que tem os gráficos aí, que já separou tudo bem bonitinho, e já está aqui no estúdio, Alex André. Boa tarde para você, Alex. O que você traz aí de novidade para a gente hoje? Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock. O Hanna, Daniel, sempre trouxemos gráficos, né, falando um pouquinho do cenário macroeconômico, e hoje não vai ser diferente. Vou falar um pouquinho, começar a falar um pouco mais das ações globais, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o cenário do coronavírus, também em relação a entregas, né, de earnings no terceiro trimestre, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, qual é a perspectiva dos principais economistas, analistas globais em relação à entrega de earnings, perspectiva, né, também de preço-lucro, né, o PI da Bolsa Global. Então a gente vai falar desses principais pontos, né, para ajudar você, investidor, a tomar a decisão do seu dia a dia, tá? Então no primeiro gráfico aqui, que é interessante, é a mudança, né, de PI versus a mudança de PS, ou seja, as revisões de todos os analistas, o consenso de preço-lucro da Bolsa Global, né, junto aqui com essa linha, a gente tem aqui, branca, né, essa linha branca é revisão de lucro, né, lucro por ação, e essa linha aqui azul, né, é principalmente a relação de preço-lucro, né, PI. Então o que a gente traz aqui de conclusão, né, principalmente agora no curtíssimo prazo, olhando para o ano que vem, principalmente no primeiro trimestre, né? Os principais analistas têm uma perspectiva agora, né, que essa diminuição de lucro, né, ou seja, a perspectiva, né, de aceleração de lucros nos próximos trimestres, principalmente até o segundo trimestre do ano que vem, deva ali ser de uma forma mais marginal, ou seja, eles não consideram que entre no patamar negativo, né, como entrou principalmente em 2009, né, 2001, 2002, ali após a Tech Bubble, até entre o período 2012 e 2013, claro, né, o Covid ali em 2020. Então o mercado espera que deva girar entre 0% até mesmo 5% de revisão de lucro, né, a gente até comentou isso ontem, e o PI deve acompanhar esse movimento. Então esse gráfico é muito interessante, que a gente consegue traduzir aqui numa leitura geral, que mesmo períodos em recessões, né, como 2008, né, 2000, a gente tem aqui esse gráfico desde 99 que traduz muito isso, ou seja, a gente tem que saber para onde os lucros vão, basicamente se a gente souber, né, para onde os lucros têm uma tendência ali, né, principalmente no curto e médio prazo, a gente já tem uma visão, principalmente nesse gráfico, para onde a bolsa, né, quando a gente fala aqui as bolsas globais, o quão estão descontadas ou até mesmo, né, sobreprecificadas. Então esse gráfico ele traduz muito isso, ou seja, a gente consegue ver, né, quando o preço-lucro sobe muito, né, a medida do earnings também sobe. Claro que a gente está falando aqui de um gráfico, né, que traduz aqui as bolsas globais, né, isso também, se a gente destrinchar aqui, não só S&P 500 aqui no Ibovespa, tem cenários diferentes, né? Tem várias sensibilidades que a gente pode fazer aqui, tanto em setores diferentes, quanto em bolsas diferentes, mas aqui a gente está falando num pacote como um todo, ações globais medidas pelo MSCI World, o índice do Morgan Stanley, tá? Então, um gráfico bem legal. Lucros acompanhando o preço-lucro ao longo dos últimos anos, desde 99. E aqui, se a gente está falando de lucro, a gente está falando de margem, né, de lucro por aqui, né? Mas aqui a gente já filtra, né, pelas empresas dos Estados Unidos, né, principalmente as empresas do S&P 500, né, que são as principais referências por lá. Essa linha azul, se você consegue observar aqui, né, essa linha azul escura aqui, são períodos de recessões nos Estados Unidos. Esse gráfico é desde 1947. São diversas recessões, né? Desde 47, 52, 57, né, em 70, né, a crise do choque do petróleo, nos anos 2000 também a Tech Bubble, 2008, mas que eu quero dizer, né, na medida dessa linha aqui que eu falo desde 1947, que principalmente ali após, né, o período de 2010, 2012, ou seja, após a recuperação da crise de 2008, nós temos ali uma recuperação muito grande, né, que teve ali principalmente depois da pandemia, né, tivemos aí ganhos, né, de margem de lucro, tivemos aí uma queda na pandemia e agora chegamos aí no patamar próximos ao ano de 2007, 2008, né, ou seja, olha a diferença, né, que a gente consegue não só ter de recuperação, mas também ter um ganho após, né, pré-pandemia, e isso que a gente vem impulsionando muitas bolsas globais, né? A gente consegue observar principalmente Nasdaq, S&P 500, Dow Jones batendo recordes históricos, e muitos desses argumentos, né, que a bolsa continua muito positiva por lá, não é só a relação do taper, né, ou seja, a relação, né, que deva ali aumentar os juros, mas não agora, né, até mesmo a discussão, né, de Jerome Powell que falou ontem, ou seja, não significa que vai ter o tapering que precisa subir juros agora, isso também foi um fator catalisador, mas o principal ponto que fizeram as bolsas do S&P 500 subirem é a revisão de lucro para cima, né, ou seja, a entrega, né, acima do consenso do mercado, acima de 80%, né, surpreenderam, né, ou seja, de todos os resultados que já saíram na média, então isso vem impulsionando. E esse gráfico aqui retrata muito isso, ou seja, relação de margem de lucro. Quanto maior a margem de lucro das bolsas, das empresas, né, que estão nas bolsas americanas, melhor, e isso impulsiona para cima também as pequenas. Ou seja, está falando aqui de uma ordem de 10% a 12% na ordem de grandeza, tá? Então agora, superando até mesmo o patamar entre 2007, chegando próximo ao patamar de 2008, onde bateu ali acima de 12% de margem de lucro das principais companhias, tá?
E quando a gente compara Estados Unidos, né, com a Europa, esse gráfico traduz muito isso, né? Esse gráfico também do JP Morgan, desse gráfico desde 2001, né? Essa linha, essa barra, né, azul escura, mais clara, né? A gente consegue ver aqui a parte da zona do euro, né? Ou seja, DPS, né, de lucro por ação. E essa linha cinza, essa barra cinza, né, é os Estados Unidos. Então, a gente só tem aqui entre 2003, 2009, entre 2010 e agora, no ano 2021, que a zona, né, europeia, né, ou seja, a zona do euro, está entregando IPS maior do que os Estados Unidos. Na média histórica, desde 2001, os Estados Unidos performa muito melhor do que a Europa, tá? Mas somente 3 cenários, né, ou seja, 3 escalas de tempo, né, entre 2002, 2010 e agora em 2021, que estamos passando ali por uma entrega de earnings maior, né, na zona do euro do que nos Estados Unidos. Então isso também dita a recuperação da Bolsa por lá, apesar de terem, né, algumas preocupações locais, como a gente já comentou aqui em relação, né, do gás natural, pressões inflacionárias, que não está só restrita na Europa, mas também no mundo todo, né? E quando a gente fala de inflação, esse gráfico do Goldman Sachs, você trata muito sobre isso, né, sobre o Core CPI, que ele diz no relatório, né, os mercados parecem ter analisado amplamente as pressões inflacionárias impulsionadas, né, pela oferta e precificado mais de perto em linha com uma medida de inflação subjacente. E esse gráfico mostra o núcleo do IPC versus a inflação subjacente e a inflação impulsionada pela oferta, que é esse gráfico aqui. Então a gente consegue traduzir, né, ou seja, o forecast, ou seja, a expectativa, né, do Goldman Sachs, que a partir, né, depois de dezembro de 2021, né, ou seja, a partir do ano que vem, tem aí uma aceleração da inflação, principalmente essa relação de impacto de oferta, né? Ou seja, agora a gente consegue observar ainda mais a preocupação com a inflação, isso até mesmo o Fed está né, tá com o olho muito apurado em relação a isso, ou seja, até onde, né, eles vão deixar a inflação correr por lá, mas o mercado espera que ainda seja uma inflação transitória, à medida que tem uma expectativa que 2022, dezembro de 2022, final do ano que vem, desacelera e fica até abaixo do nível atual, e isso também a gente consegue observar até mesmo no Core CPI, né, ou seja, né, na inflação oficial, né, do consumidor americano, ou seja, tem uma queda até mesmo muito abaixo do que a gente está tendo agora, né? A gente está falando ali num patamar muito mais alto do que já foi registrado até mesmo nos anos anteriores, desde 2016, que esse gráfico retrata aqui, tá? Esse gráfico aqui é interessante, né, que ele traduz muito essa questão de sazonalidade, ou seja, o que aconteceu nos últimos anos pode acontecer esse ano, né? Ou seja, quando a gente fala da Bolsa Americana, talvez pode acontecer, e como está acontecendo agora, né? Ou seja, lá fora a gente está conseguindo ver máximas históricas, né? As bolsas americanas estão vendo máximas históricas. A gente trouxe esse gráfico, né, também anteriormente, principalmente retratados ali pelos números, né, de all-time high, ou seja, os números que a Bolsa bateu recordes históricos seguidos, né? E nós aqui em 2021 estamos batendo recorde. Quando fala que nós, né, ou seja, o mundo, né, nos Estados Unidos, né, está vendo ali as bolsas americanas baterem recordes históricos em maior tempo possível, né? O maior recorde foi em torno de 77 dias consecutivos, né? E agora a gente está ali próximo, né, chegar ali no segundo, terceiro lugar desse patamar. O que traduz esse gráfico? Ele traduz basicamente isso, né? Ele tem uma leitura que desde 85 até 2019, né, tirando ali 2008, né, tirando 2020 também, que foi um outlier, né, por causa da pandemia, excluíram 2008 também por ser um fator outlier por causa da crise, né, imobiliária, a gente tem essa tendência, né, que a partir de novembro tem esse famoso rally de Natal, né, que todo mundo fala, ou seja, a partir de novembro as bolsas, né, principalmente americanos, têm uma tendência de valorização, né, novembro e dezembro. Esse gráfico traduz muito isso, ou seja, o Russell 2000, as ações small caps, as empresas também do S&P 500 também traduzem em ganhos, né, no novembro e dezembro até o final do ano. Então, mesmo com essa questão de aceleração dos lucros, né, que tem essa observação até no segundo trimestre, que é o consenso do mercado, que espera-se, né, que diminua os lucros por lá, não tem ali de acordo com a tendência, né, de sazonalidade, né, desde 1985, né, que as bolsas globais, né, principalmente as bolsas americanas, apresentam ganhos ali a partir de novembro e dezembro, uma tendência positiva, que até mesmo tem essa relação do sell May and go away, né? Inclusive, se a gente observar em maio, né, para quem esse mesmo ditado, né, se fala sell May and go away, dita muito sobre isso, ou seja, a tendência também histórica é a partir de maio tem uma correção no mercado, né, entre junho e julho, e a partir ali, né, de setembro para outubro, novembro já começa a melhorar, ou seja, já começa a ter ali uma tendência positiva, claro, né, com a sazonalidade dos últimos anos, tá? Então esse gráfico é muito interessante, claro que não significa que deva acontecer nesse ano, mas de acordo com a tendência, com os dados históricos, mostra que tem uma tendência positiva para acontecer isso, tá? Bom, agora esse gráfico a gente vai falar um pouquinho sobre Covid, né? Faz um tempo que a gente não comenta sobre isso, né? Então o mercado mesmo tem aí colocado na conta as preocupações,
né, de aumento de casos, até mesmo volta de restrições de alguns países do leste europeu, inclusive Moscou também vem sofrendo muito sobre isso, né? Ou seja, a gente consegue observar as taxas de vacinação no mundo todo com os países que estão sofrendo essa certa dificuldade, né, restrições, né, aumento de hospitalizações, mortes. Isso tem uma alta correlação, principalmente com a falta, né, até mesmo de um ritmo de vacinação melhor e até mesmo relação de investimentos nessa parte. Tá? Então a gente consegue observar aqui no Emirados Árabes Unidos, né, com maior participação de vacinação, com mais de 97%, mais de 96% da população vacinada. O Chile, né, surpreendendo, com mais de 85%, Singapura com 85%, Espanha, aí temos Japão, Itália, Dinamarca, Nova Zelândia, China, Argentina e o mundo todo. Né? O Brasil saindo dessa lista aqui, mas o mundo todo está em torno de 49%. Já nós aqui no Brasil, a gente já chegou próximo do patamar entre 55%, ou seja, da população com 2 doses, com ciclo completo, né, vacinado, tá? E esse gráfico aqui, é que a gente vai falar sobre essa preocupação que está acontecendo no mundo, né? A Ucrânia reportou ali um recorde, né, de hospitalização, né, ou seja, de número de mortes. Né? Esse gráfico ele retrata uma média móvel de mortes nos últimos 7 dias. A Ucrânia bateu um recorde, mesmo desacelerando ali no curtíssimo prazo, está em nível recorde ainda. E a Rússia mostra ali uma ascensão de número de mortes numa média de 7 dias. Já a Turquia permanece flat, né, desde outubro, não muda a tendência. Israel, né, como um dos países que mais se vacinam com a terceira dose, como a gente vai mostrar aqui no próximo gráfico, retrata muito sobre isso. Ou seja, não só a terceira dose, como a primeira e segunda dose, traz ali um conforto, né? Ou seja, diminuindo drasticamente o número de mortes. Ou seja, quanto maior o ritmo de vacinação, até mesmo a aplicação da terceira dose, isso tem ali uma diminuição de mortes, hospitalizações e, consequentemente, tem, né, um aspecto direto com a economia, né? Retomada, né, tanto na parte ali de serviços, né, em relação aos principais setores que foram afetados, e também isso mostra, né, uma tendência global, né, de recuperação econômica e, consequentemente, tem ali um grande driver, né, para as principais ações desse setor que foram mais afetados. Tá? Então, são os principais pontos para a gente comentar aqui. E esse gráfico, como eu te falei anteriormente, né, falei para todo mundo, é a vacinação de terceira dose, né, a dose adicional, além da primeira e segunda dose. Né? Então, Israel segue liderando, né, disparado ali com quase 50% de toda a população com terceira dose. Singapura segue ali em segundo lugar, entre 10%, assim, um pouco mais de 10%. Camboja também, né, Reino Unido, Estados Unidos, França. Olha o Brasil aqui, né? O Brasil está nessa lista, né? O que mais se vacina com terceira dose no mundo. A gente está falando ali um pouco acima ali de 1, 2, 3% ali, abaixo de 5% de toda a população. Mas temos Tailândia logo abaixo do Brasil, Alemanha abaixo do Brasil, aí temos a Rússia, inclusive a Rússia também sofrendo uma grande dificuldade no curto prazo em relação ao controle do Covid. Aí temos Malásia e Coreia ali quase no 0 a 0, né? Quase no 0% de taxa de vacinação. Esse gráfico, agora a gente vai mudar um pouco de assunto. A gente vai sair do Covid e vai falar um pouquinho sobre petróleo, né? Sobre as principais explicações sobre petróleo. Todo mundo vem enxergando essa grande volatilidade no petróleo, né? Saindo de $80, beirando ali $80, né? Tem toda essa volatilidade ali no curto prazo e essa expectativa até saiu uma matéria hoje também da OPEP, né? Que manteve, né, a relação da oferta 400 mil barris. Mas esse gráfico ele retrata muito sobre isso, ou seja, por que o preço do Brent, né, continuou subindo? Principalmente por relação da oferta. Então a gente consegue entender aqui, essa linha aqui mais escura é a demanda, né? A gente consegue ver essa linha mais clara que é o supply, né, a oferta, e essa parte cinza aqui a gente consegue ver o residual, e essa linha, né, azul, logo por cima, é o preço do Brent, e aqui a gente consegue medir a variação, né, year to date de acumulação de ganhos até então. A gente está falando de ganhos de 50% year to date, medido por maior parte dessa linha aqui, essa linha clara, que é a parte de supply, é o que garantiu, né, principalmente a parte da oferta, e isso mesmo é o papel do OPEP, né, que é os países produtores e exportadores de petróleo, que vem controlando, né, o preço do petróleo para garantir níveis aí saudáveis para as empresas petrolíferas no mundo todo, principalmente as empresas ali pertencentes, né, ao cartel, as grandes empresas, né, as grandes majors como, né, Saudi Aramco, Lukoil, né, são grandes empresas globais. E esse gráfico ele retrata em relação a isso, né, ou seja, se a gente consegue observar nessa questão da oferta, nesse choque de oferta, a gente consegue ver, né, que uma demanda vem caindo, né? Apesar dessa recuperação, né, econômica global, a gente consegue observar que desde 2019, a gente consegue ver numa média, né, de 4 semanas, ou seja, numa média de um mês, chegando, né, a demanda de oferta de petróleo, chegando no patamar bearish, ou seja, num patamar, né, ou seja, de queda, principalmente comparando-se com o cenário ali desde julho até então, ou seja, o patamar já vem chegando, né, numa média abaixo de julho, né, julho foi um pouquinho pior e agora tivemos uma recuperação e voltamos a cair, ou seja, a demanda global de petróleo chega a preocupar,
né, em relação principalmente, né, que teve o pior cenário foi em março, né, mas foi muito um fator ali outlier, mas agora estamos chegando num tom de preocupação referente à demanda e também tem a relação da oferta que segue controlada para justificar, né, essa alta do preço do petróleo, até mesmo se tiver uma oferta muito maior do que a demanda que está aí teoricamente baixo, né, até numa janela comparando entre julho e agora em novembro, aí sim, se a oferta for realmente maior, isso que trouxe, né, até a notícia, né, do OPEP, ou seja, que garantiu, né, a oferta que se manteve aí estável justamente para manter os preços do petróleo em níveis atuais, senão, né, se tivesse mais oferta, o preço, claro, né, uma relação de oferta e demanda, os preços do petróleo poderiam cair justamente por esse gráfico, né, de oferta e esse gráfico aqui de demanda. Tá bom? Então, são os principais gráficos aqui, Daniel e Hanna, para auxiliar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Não é mesmo, Daniel? É isso aí. Valeu, então, Alex André, aqui, pela participação de todos os dias. Valeu, Alex. Até amanhã, então. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Esse foi o Alex André, sempre trazendo aí os 10 gráficos do dia aqui no BMC Stock. Continuando aqui o nosso programa, a Redditor São Luís reportou lucro líquido de 378,1 milhões de reais para o terceiro trimestre, crescimento de 8,2% ano a ano, com receita bruta recorde no período. A receita bruta somou 5,9 bilhões de reais, alta de 38,9% ano a ano, enquanto a receita líquida da rede de hospitais avançou 39,4% para 5,3 bilhões de reais. Os custos dos serviços prestados cresceram 39,6%, enquanto as despesas gerais e administrativas saltaram 182,1%. E as despesas comerciais tiveram um aumento de 31,6%. Já o EBITDA ajustado totalizou 1 bilhão e meio de reais, alta de 33,6%, mas a margem EBITDA ajustada caiu de 29,8% para 28,5%. A Redditor também anunciou na véspera a aquisição do Hospital Arthur Ramos, na cidade de Maceió, em operação com um valor de firma de 371,8 milhões de reais. Bom, a gente segue aqui trazendo mais informações, agora falando sobre a Ambipar, que anunciou hoje a compra de 100% da Excelência Sustentabilidade, a Vatu, por meio da sua controlada direta, a Ambipar Green Tech. O valor da operação não foi informado, mas em comunicado, a Ambipar informa que a controlada atua no Brasil e em 14 países e que a aquisição da Vatu tem como objetivo manter a excelência em soluções ESG, como relatório de sustentabilidade, posicionamento estratégico ESG, inclusão dialogada da sustentabilidade no sistema de gestão, planejamento de engajamento de stakeholders, mentoria ESG de alta liderança, matriz de materialidade estratégica, visão 2030, análise de maturidade e sustentabilidade também, além do apoio a índices de sustentabilidade e apoio também a projetos de sustentabilidade para atendimento de objetivos estratégicos, entre outros também. E o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aplicou multa de mais de 247 milhões de reais à companhia de logística Rumo por abuso de poder e criação de dificuldades para a rival de transporte ferroviário na exportação de açúcar. Confira os detalhes na reportagem. A penalidade, avaliada em 247 milhões e 100 mil reais, é referente a uma investigação aberta em 2016 após a empresa concorrente Agrovia alegar que dependia da malha paulista, controlada pela Rumo, para transportar açúcar até o Porto de Santos, no litoral de São Paulo, e que, segundo a empresa, os diversos problemas entre as companhias resultou no encerramento das suas atividades. A denúncia foi reforçada por investigação da ANT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que encontrou indícios de irregularidades envolvendo as mesmas empresas. De acordo com as investigações, a Rumo interditou o pátio de Santa Adélia, no interior de São Paulo, até então essencial para as atividades da Agrovia, impossibilitando a empresa de prestar serviços aos clientes no período entre safra. A manutenção do pátio, segundo a ANT, era de responsabilidade da Rumo. A Agrovia, por sua vez, não conseguiu manter as atividades e fechou as portas ainda em 2016.
O CAD concluiu que, dessa forma, parte considerável da demanda antes atendida pela Agrovia foi realocada para Rumo, que se beneficiou da ausência da concorrente no mercado. E a AES Brasil registrou lucro líquido de mais de 430 milhões de reais no terceiro trimestre do ano, uma alta de 743% na comparação anual, resultando em uma margem líquida de 65,1%. No período, o EBITDA foi de 92,1 milhões, uma baixa de 70,5% ante o mesmo período visto aí no ano anterior, enquanto a margem EBITDA caiu 47,4 ponto percentual na base anual para 13,9%. Já a receita líquida da companhia subiu 29,9% no terceiro trimestre para 661 milhões e 700 mil reais. Na base anual, o custo de operação e despesas operacionais da AES Brasil totalizaram 118,4 milhões no terceiro trimestre, uma elevação de 55,2% ante o mesmo intervalo do ano passado. No trimestre, os investimentos da companhia já somam 238,1 milhões, incluindo juros de capitalização, uma alta de 678,3%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Entre 2021 e 2025, a empresa planeja investir o total de 3 bilhões e meio de reais. A AES Brasil encerrou o terceiro trimestre com uma dívida líquida de 5,2 bilhões, enquanto a alavancagem medida aí pela relação dívida por EBITDA era de 2,57 vezes. Dani. E o Itaú Unibanco apresentou lucro recorrente gerencial de 6,7 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, com um aumento de 34,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A carteira de crédito, por sua vez, ficou em 962 bilhões de reais no terceiro TRI, que corresponde a um aumento de 4% em comparação ao trimestre encerrado em setembro de 2020. Nos 9 primeiros meses do ano, o Itaú apresentou lucro recorrente gerencial de 19,7 bilhões, resultado 49,9% maior que no período entre janeiro e setembro de 2020. Segundo a empresa, o resultado gerencial recorrente de 6,8 bilhões de reais no terceiro trimestre, com um ROI de 19,7%, revela uma trajetória consistente de recuperação. O Itaú disse ainda que conseguiu superar os momentos mais críticos de 2020 e se fortaleceu para os desafios futuros para encerrar 2021 com entregas sólidas e iniciar 2022 seguindo essa trajetória de crescimento. Hanna, a gente tem mapa do calor? Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Vamos te pedir para o pessoal compartilhar aqui a nossa tela. Olha só, tá aí na tela então para você acompanhar também. O índice brasileiro está agora, que a gente consegue olhar aqui no nosso Profit Pro da Nelogica, está caindo 1,83%, está agora aos 103.682 pontos. Ele abriu aos 105.616 pontos. E aí agora o índice está caindo, chegou a também renovar mínima de 103.580 pontos. E agora o índice, então, essa é a situação dele, trabalhando aí na casa dos 103 mil pontos. Já quando a gente vem aqui para o nosso mapa de calor, a maior parte dos setores está aqui entre as maiores quedas, na nossa ala vermelhinha do mapa, com destaque aqui para a Ultrapar, que recua 7,72%. Em seguida tem Cogna também, que cai 5,88%. Redditor, a gente falou sobre a companhia agora há pouco, e a Redditor está caindo agora também 7,53%. Em seguida tem Pão de Açúcar, que recua 6,49%, e as elétricas aparecem aqui também. Elet 6 cai aí 5,57%, Elet 3 cai 5,54%. Siderurgia Nacional também cai 5,25% e as aéreas também aparecem aqui entre as maiores quedas. Eu estou olhando aqui agora, a Azul cai 5,34% e a Gol cai 3,53%. E seguindo também o mesmo setor aqui em relação à construção de aeronaves, a Embraer cai 4,83%. E os bancos também aparecem aqui. Itaú cai agora 4,38%, Banco Pan 4,01% de queda. Quem mais? Itaúsa também cai aqui
pouco mais de 4%. BID4 também cai 3,17%, que a gente consegue ver agora. O setor de varejo também está entre as maiores quedas. Magazine Luiza está recuando 2,42%. Lanche 4 também, que ontem, né, esteve entre as maiores altas do dia, agora está caindo 2,08%. Esse é o cenário, então, aqui que a gente consegue ver esse panorama, né? Tem setor de educação também aqui que está caindo, Edux recua aí 1,55%. E no mais é isso, né? A situação shoppings também, setor de saúde, a Pvida agora recua 1,13%, JHSF do setor de shoppings, 1,29% de queda. Já quando a gente vem aqui para o nossa ala verdinha do mapa de calor, Cielo está liderando entre as maiores altas, subindo 6,03%. Em seguida tem GetNet, que sobe também 5,50%. E os frigoríficos estão logo em seguida. Marfrig, 3,48% de alta e JBS também 3,32% de alta. Em seguida tem também Minerva, né, BIF3, que sobe 2,49%. E no mais é isso, né? Tem outras empresas aqui empresas que estão subindo também. E é essa situação nesse momento, Daniel Morales. É isso aí, Hanna Beltrão trazendo todas as informações do mapa do calor. Valeu, Hanna. Afinal de contas, BMC Stock já está chegando ao fim. Eu continuo aqui para o BMC Market até as 3h30 da tarde. Hanna, volta hoje ou só amanhã? Volto com certeza. Volto hoje. Hoje tem BMC Business às 5h15. Então, espero todo mundo, hein? Legal. Você não vai falar que é para colocar no celular? O despertador? Né? Tem que colocar no despertador, gente. Coloca aí 5h15, então, 5h10, né? Para você chegar certinho no horário, né? Pegar o seu café e acompanhar bem, ou o que você quiser, né? A escolha é sua, o que você quiser tomar aí, acompanhando o BMC Business. Eu espero vocês, então, você às 5h15. Por hoje chega, né, Daniel Morales? Por hoje chega. Valeu, Hanna. Beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã.